Depois de contratar Memphis Depay, André Carrillo e conversar com Kurzawa e Sérgio Ramos, a pergunta que fica é: de onde o Corinthians tem tirado tanto dinheiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história e repercute também a notícia de que John Textor pretende levar Abel Ferreira para o seu time na Inglaterra. O Textor resolveu abrir o jogo sobre o tema. Falo também sobre a real folha salarial do Vasco, com todos os números fechados. Falo ainda sobre Gonzalo Plata, apresentado no Flamengo, justificando a opção pelo rubro-negro. Quanto é que o São Paulo pode faturar se Antony trocar o futebol inglês pelo Fenerbahçe? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta e nem precisa de depósito. Tô colocando na tela jogos dessa segunda e terça-feira. Começando com o Campeonato Brasileiro da Série B, para mim a Ponte vence o Chapecoense e o Botafogo de Ribeirão Preto empata com o Goiás em Ribeirão. Já na Série C da São Bernardo contra o Remo. E nessa terça-feira tem Brasil e Paraguai, partida disputada em Assunção, no Paraguai. Tô indo de vitória do Brasil com cotação de R$1,52. Para participar na aposta ganha e ter direito a esses R$5 é simples. Tô deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro e automaticamente depois do cadastro já aparecem R$5 para você fazer sua primeira aposta. É um presente que a Aposta Ganha te dá, com a lembrança de que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Seleção brasileira deve ter apenas uma mudança para o confronto contra o Paraguai em relação ao time que venceu o Equador por 1-0 na última sexta-feira. A novidade é a entrada de Endrick no lugar de Luiz Henrique, atacante de lado de campo do Botafogo. Por falar no Fogão, quero contar que o clube vai apresentar nessa terça-feira, às 15 horas, no Newton Santos, seu novo reforço, Alex Telles, atleta que chega com um contrato de 2 anos e meio de duração. Já a Conmebol divulgou os 3 possíveis estádios para a final da Libertadores. O que se sabe é que a decisão será em Buenos Aires. A maior probabilidade é de Monumental de Nunes. Se tivermos River Plate na final, certamente será nesse estádio. Caso contrário, e não houver, por exemplo, times de grande torcida, as possibilidades do estádio do Independiente ou então em La Plata. Para completar o giro de notícias, contar que Hulk completa 20 anos como atleta profissional e seus números ao longo de toda a carreira chamam a atenção, em especial os números no Galo. 110 gols marcados, 7 títulos conquistados, segundo maior artilheiro alvinegro nesse século. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vai embolsar cerca de 32 milhões de reais com a transferência de Elinho, do Red Bull Bragantino pro Toluca, mas pode não parar por aí. Nas últimas horas, ao longo dessa segunda-feira, a imprensa turca informa que o Fenerbahçe, time de José Mourinho, tem a intenção de contratar Antony, atacante revelado no São Paulo e que pertence ao Manchester United. Antony, que não vive uma fase muito legal no time inglês, nas 3 partidas de Premier League ele atuou em apenas um único minuto. Proposta giraria na casa dos muitos milhões de euros. Não foi divulgado nenhum valor, mas certamente uma quantia bastante interessante. O tricolor está de olho porque tem direito a 3,5% do valor de qualquer operação daqui até o fim da carreira do Antony como clube formador. Mas, porém, contudo e todavia, a informação de um dos representantes do Antony é de que ele não pretende deixar o Manchester United e deve recusar nas próximas horas essa oferta do futebol turco. Preciso falar agora sobre o Flamengo, dia de apresentação. Gonzalo Plata, atacante equatoriano, contratado do Al Saad, falou pela primeira vez e justificou a escolha pelo Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas, como vocês sabem, havia propostas de outras equipes, mas uma vez que a oferta do maior clube do continente apareceu, é difícil recusar. Nem pensei e decidi estar aqui. Fiz o possível e deu tudo certo, fecha aspas. Gonzalo Plata, que chegou a ser procurado, por exemplo, pelo Corinthians, mas fez força mesmo, foi para jogar no rubro-negro, onde ele se junta ao elenco mais caro do futebol brasileiro, folha salarial acima dos 35 milhões de reais mensais.
Além do Gonzalo Plata, que vai ser novidade para o Flamengo a partir da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, há outras boas notícias. Nessa segunda-feira, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o restante do elenco e podem estar à disposição para quinta-feira, confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, na partida de ida, jogo em Salvador. A volta acontece no Maracanã. Só para completar, o De La Cruz ainda não trabalha com o grupo, tem feito trabalhos individualizados na questão física. Bora falar agora sobre a real folha salarial do Vasco. Esse tema se tornou bastante quente nas últimas horas, especialmente depois que o Pedrinho, o presidente do Vasco, chegou a admitir que o clube tem a quinta folha salarial mais alta do país. Ao longo da manhã dessa segunda-feira havia quem cravasse que a folha do Vasco é de 21 milhões de reais. Confesso que fiquei bastante surpreso e mandei mensagem para um dirigente Cruz Maltino. Posso trazer agora de forma oficial os números do Vasco. Incluindo todos os encargos, impostos e tudo mais, a folha vascaína hoje para jogadores e comissão técnica é de 17 milhões de reais por mês. Número bastante alto, levando em consideração a dificuldade do elenco vascaíno e o fato também de a comissão técnica ser uma das mais baratas, se não é que a mais barata da Série A. Imaginava cifras inferiores a esses 17 milhões de reais. E olha que a folha chegou a bater 18 milhões, mas com a saída de Lete, Zé Vitor, Miranda, Matheus Julião, Zé Gabriel, Praxedes, Serginho, Eric, Marcos e Cleiton, associada a contratações, essa folha oscilou em 1 milhão de reais para baixo. Então ela chegou a ser de 18 milhões, hoje ela gira na casa dos 17 milhões de reais. O Vasco ainda pretendia negociar o Rossi e o Galdames, imaginava uma economia de mais ou menos 500 mil mensais com a saída desses atletas, ainda que tivesse que custear parte dos salários, eles preferiram continuar em São Januário. Vasco, que tem um dos times, é o time da Série A com mais atletas com idade sub-20 que já marcaram gols nesse Campeonato Brasileiro, são 5 jogadores. Pergunta que eu quero deixar para você é, o que você pensa sobre 17 milhões de reais por mês de folha salarial do Cruz Maltino? Pedrinho chegou a falar entre os 5, certamente não está entre os 5, dá para dizer que o Vasco hoje figura entre o 6º e o 10º colocado nesse ranking de folhas salariais. Qualquer dia eu vou preparar um vídeo bem legal sobre o tema. Combinado? Bora falar agora sobre a chance de John Textor tirar do Palmeiras Abel Ferreira. Durante o fim de semana, o jornal britânico The Sun informou que o Textor, assim que finalizar a compra do Everton, time da Inglaterra, pretende fazer de Abel Ferreira seu treinador. Seria uma baita atacada de mestre do Textor, afinal de contas, tiraria de um dos principais rivais do Botafogo um técnico extremamente capaz e levaria para um dos seus clubes um treinador extremamente capacitado, isso está muito claro ao longo desses tempos de Palmeiras. Inclusive, a multa rescisória nem seria um problema, o Abel Ferreira fez questão de reduzir sua multa com o Palmeiras, hoje ela equivale a apenas 3 milhões de euros, dinheiro de fichinha, dinheiro de pinga para clubes ingleses. Mas, porém, contudo e todavia, John Textor usou suas redes sociais para desmentir a informação. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa história de querer contratar o técnico do Palmeiras é loucura. Não pensei em contratá-lo nos últimos 2 anos. Não poderia estar mais longe da verdade. Não tenho nada contra o Abel, mas ele não é candidato para nenhuma oferta do Eagle. Eagle é o grupo dele que detém diversos times. E não acredito que o Abel esteja procurando nenhuma oferta, fecha aspas. Só para contextualizar, o Textor já tem o aval para compra do Everton. O dono do Everton já topou negociar, mas a Federação Inglesa só vai permitir que o Textor passe a ser o dono do Everton se ele conseguir vender suas ações no Crystal Palace. E o Textor chega a dizer que não teve oferta para o Abel nos últimos 2 anos, ele já havia reconhecido em outros tempos que havia feito proposta ao treinador português. Só para completar sobre o Palmeiras, Verdão recorrerá no STJD da punição imposta ao Zé Rafael, 4 jogos de gancho por conta da briga com o Rodrigo Nestor. Bora tentar responder agora a pergunta que mais tem sido feita nos últimos dias, de onde o Corinthians tem tirado tanto dinheiro. Na última sexta, acertos com o Memphis Depay e também André Carrilho. Durante o fim de semana, especulações sobre Kurzawa, lateral esquerdo que era do PSG,
e também de Sérgio Ramos, ex-zagueiro da seleção espanhola, do Real Madrid e do Sevilha. Tanto o Kurzawa quanto o Sérgio Ramos estão desempregados, foram oferecidos ao Corinthians. Em relação ao Kurzawa, há uma preocupação grande do Timão em relação à capacidade física dele, só 8 partidas nas últimas 3 temporadas. Em relação ao Sérgio Ramos, o Corinthians trata essa notícia como um grande boato. De qualquer forma, a contratação do Memphis Depay com salários próximos de 3 milhões de reais chama a atenção. Tem também o André Carrilho, que vai chegar para ganhar na casa dos 800 mil por mês. Quero dar um contexto importante. Primeiro deles, foram 9 reforços contratados pelo Corinthians nessa janela de transferências. Desses 9, só 3 foram comprados. Alex Santana, Charles e Martinez, nenhum por valor muito alto. Outros 2 chegaram por empréstimo pago, o Hugo Souza e o Thales Magno. Os outros 4 restantes, todos de graça: André Ramalho, Héctor Hernandes, Memphis Depay e Carrilho. Embora de graça seja só um termo técnico, né? Porque o Memphis Depay, por exemplo, estava livre no mercado, vai receber um caminhão de dinheiro como luva, não houve valor para aquisição dos direitos econômicos. Corinthians assegura que teve superávit nessa janela dessa segunda do futebol brasileiro. Isso porque investiu 44 milhões de reais na contratação dos atletas, com a aquisição dos direitos, sendo que 20 milhões serão pagos nos outros anos, e faturou mais de 126 milhões de reais. E olha que eu estou excluindo todos os percentuais que não são do Corinthians. Só para citar um caso, o Wesley foi vendido por 110 milhões. Timão era dono de 70% dos direitos econômicos, sobraram 77 milhões, que se somam a mais um dinheiro das vendas do Fausto Vera, do Raul Gustavo e do Carlos Miguel, assegurando um superávit de mais ou menos 80 milhões de reais. É também baseado nisso que o Corinthians se sente confortável para fazer seus investimentos. Vale a lembrança também de que o salário maior do Memphis Depay será pago em grande parte pela Esportes da Sorte. A patrocinadora Master, que vive e enfrenta problemas na polícia, se comprometeu a bancar cerca de 70% dos salários do atacante holandês durante esse contrato de 2 anos. A tendência é que dos 2 milhões e 900 mil por mês de salário, a Esportes da Sorte banque 2 milhões e 100 mil e o restante seja responsabilidade corintiana. Só para completar, se não gastou com alguns atletas, como o Memphis Depay, como também o Héctor Hernandes e o André Carrilho, a folha salarial alvinegra explodiu. Se aproximando da do Palmeiras, hoje o Corinthians tem quase a segunda maior folha salarial do futebol brasileiro. Qualquer dia faço esse ranking para contar para vocês. A saideira em relação ao Timão, Justiça do Trabalho encerrou a ação movida pelo técnico Vitor Pereira. O ex-comandante do Corinthians exigia 7 milhões e meio de reais do Corinthians. A alegação da Justiça é de que esse não é o fórum mais adequado que o treinador português vá cobrar na FIFA ou na Corte Arbitral do Esporte. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Os espaços para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7. Tem programa do Nicola. Tchau!